Hoje eu quero trazer para você, no Devocional 2024, os seguintes assuntos: a falsa humildade, os perdidos no mundo e os perdidos dentro de casa. Tenha astúcia e devemos pedir para Deus aumentar a nossa fé? Venha comigo a partir de agora, Lucas capítulo 14, 15, 16 e 17, para aprender neste devocional viajando de Gênesis a Apocalipse. No capítulo 14, quando a palavra de Deus mostra sobre os primeiros lugares em uma festa, em um evento, o Senhor Jesus ele ensina sobre a humildade. Ele diz assim no versículo 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Observe que ele não diz os que forem humilhados, ele diz os que se humilham, ou seja, aqueles que se colocam na condição de reconhecer que não são absolutamente nada sem a presença dele. A falsa humildade não tem valor algum. A humildade é mais do que o visto exteriormente falando. Humildade significa ver o que Deus tem feito para sobrepujar as falhas e os pecados. Quem faz o papel de humilde para impressionar, quem se espelha nos outros e não em Deus, e quem se rebaixa para obter o favor de Deus, não compreende o que é a verdadeira humildade. Uma humildade somente exterior, muitas vezes, ela só esconde o orgulho do íntimo. No versículo 28 ao 30, quando fala sobre o serviço de Cristo, exige abnegação, ou seja, entrega, ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Além de extrairmos ensinamentos espirituais, também extraímos ensinamentos para os âmbitos da nossa vida, inclusive o profissional, o empresarial, os investimentos que possamos fazer. O Senhor Jesus ensina que devemos raciocinar e não nos precipitar. A fé inteligente está ligada a isso. Muitas pessoas hoje estão endividadas ou até mesmo com obras paradas em sua vida, obras pela metade, por não terem calculado. Pelo contrário, ficaram esperando pelo ovo antes da galinha. Todas as nossas decisões devem ser com os pés no chão e confiando em Deus. Então, avalie antes de você fazer qualquer investimento, tomar qualquer decisão, e veja se terá condições de concluir aquilo que você está planejando. No versículo 34 e 35, ele fala sobre o sal. E ele diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal puro não era sem importância na época do Novo Testamento. Exigia esforço considerável separar a areia e outras impurezas do sal que era extraído do Mar Morto. Do mesmo modo, os cristãos devem levar em conta o valor da pureza, para que possam conservar
o pleno sabor de Cristo e dos seus ensinos. Qualquer coisa a menos poderá tornar os cristãos insossos, em nada diferente do mundo. Se levarmos em conta o valor que ele tem, não deixaremos que o nosso sal se misture com a areia deste mundo. No versículo 3 ao 10 do capítulo 15, quando o nosso Senhor Jesus ele fala sobre a ovelha perdida que o pastor foi e a resgatou, e depois ele fala sobre a dracma perdida que uma mulher encontrou dentro de casa onde ela estava perdida. O que nós observamos nessas duas parábolas é que existem os perdidos no mundo, que são aquelas pessoas que se afastaram da presença de Deus ou nunca estiveram na presença de Deus. E existem aqueles que estão perdidos dentro de casa, ou seja, dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, acreditando estarem seguros por estarem dentro de uma igreja, de uma instituição, mas não. Porque o templo não protege uma pessoa. O fato de estar dentro não significa que está no reino. E estes dois contos que o Senhor Jesus ele trouxe nos ensinam isso. Por isso, cada um deve avaliar se não tem sido como a ovelha perdida ou se não tem sido como a dracma perdida, para que possa se reencontrar com Deus, de fato e de verdade. Lá no versículo 11 ao 32, ele faz trazer a nós o ensinamento que encontramos da parábola do filho pródigo. Com certeza você já ouviu falar quando o mais moço pede ao pai parte da sua herança e vai embora, e aí aproveita gastando tudo que tem em festas, em farra, em divertimento, até que ele praticamente vai à mendicância, porque naquela ocasião uma fome passou a reinar naquela região, e aí ele vai trabalhar e viver com os porcos. E ele cai em si. E aí ele toma a decisão, mediante um arrependimento, de voltar e pedir a misericórdia do pai. O pai poderia desconsiderá-lo e tratá-lo como um trabalhador, mas o abraça e o recebe com todo amor e carinho. Esse pai tinha 2 filhos, sendo que os 2 estavam perdidos. Um se perdeu no mundo e o outro se perdeu dentro de casa. A ilusão e sensação de aventura que o filho mais novo estava para desfrutar não o fez refletir sobre as consequências. Trabalhar junto aos porcos naquela cultura era uma das mais humilhantes atitudes que uma pessoa poderia ser colocada, condição que poderia ser colocada, pois este animal era visto como impuro para se alimentar dele. Assim o mundo nos faz, extrai de nós tudo que temos para nos deixar completamente humilhados. Mas Deus permite que isso ocorra para refletirmos, pois enquanto estamos envolvidos com as lantejoulas do mundo, a distração não nos permite ver a nossa real condição de estarmos distantes do Pai e da casa do Pai. O Pai tinha todo o direito de tratá-lo como um dos seus trabalhadores, mas a graça e a misericórdia paternal se manifestou. O arrependimento se revelou e a comunhão foi restaurada. O anel no dedo que o pai colocou representa a autoridade de filho, e a sandália nos pés, o fim da escravidão. Enquanto o mais moço expressou quem de fato era quando ele falou que ele queria sair embora, o mais velho vivia lá escondido nos seus próprios sentimentos e pensamentos. Mas ele escondeu por um tempo, e aí chegou um momento em que ele mostrou que ele era uma pessoa que carregava inveja, rancores, mas o tempo mostra quem nós somos. E essa parábola
ela nos traz ensinamentos de como nós estamos, juntos do Pai ou longe do Pai. No versículo 8 do capítulo 16, quando fala sobre a parábola do administrador infiel, Jesus ele elogia o administrador infiel, dizendo: e elogiou o Senhor o administrador infiel porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E por que Jesus ele elogiou este administrador infiel? O Senhor não elogiou a atitude desonesta dele, mas a sua astúcia em negociar. Muitos cristãos têm a mente fechada com respeito a como devem se portar com respeito ao dinheiro, por isso vive uma vida medíocre. É preciso ter estratégia, aprimoramento, ousadia, intrepidez com respeito aos negócios deste mundo. Não adianta ficar declarando as promessas de Deus e ficar de braços cruzados esperando que elas aconteçam. Seja uma pessoa astuta, hábil para fazer a diferença. No versículo 16 e 17 deste capítulo, a palavra de Deus nos ensina algo muito profundo sobre a reprovação Jesus reprovando os fariseus. Ele diz: a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Por que Jesus disse que a lei não mais estava sendo anunciada e depois disso que disse que nada nela havia mudado? Por quê? O evangelho que Jesus pregou não anulou a lei do Antigo Testamento, mas a cumpriu. A lei recebeu nova profundidade e significado quando Cristo veio. Agora podemos ver que a lei preparou o caminho para que Deus mostrasse o seu amor pelas pessoas mediante Jesus Cristo. Do versículo 19 até o versículo 31, nós temos uma parábola que foi um fato verídico. O rico e o mendigo, Lázaro e o rico. E você vê ele indo para o inferno, o rico, enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão. Ele não foi para o inferno porque ele era rico, mas por causa do apego e prioridades que ele dava. Todas as parábolas que o Senhor Jesus disse eram analogia com respeito a um determinado assunto que ele queria transmitir. Já neste caso, foi uma história verídica que ocorreu na Babilônia, nos dias de Abraão. Observe que a única vez que o Senhor Jesus dá nome ao personagem, pois naquela época os nomes eram de muito valor, e ao falar o nome de Lázaro, estava confirmando a veracidade daquela história. O Senhor Jesus nos faz refletir nessa história sobre o destino da nossa alma e que, após a morte, nada mais pode ser feito. E para terminar, no versículo 34 ao 36, o nosso Senhor Jesus, ele fala, além de, no versículo 6, ele falar sobre nós não pedirmos para ele para ter mais fé, mas nós devemos pedir a ele que ele nos ajude a usar a fé que nós temos. Tal como a semente, na medida que for, a gente vai usando-a, ela vai desenvolvendo e produzindo resultados. No versículo 34 e 36 deste capítulo, ele fala sobre uns serem tomados e outros deixados. Sobre o que ele estava falando? Jesus estava predizendo o seu retorno, também conhecido como o dia em que reunirá os cristãos, conhecido como a segunda vinda de Cristo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, leia 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. A gente vai chegar lá, mas se você quiser já pode se adiantar e meditar um pouco sobre este assunto. Se foi especial para você, então compartilhe o máximo possível. Amanhã eu volto com você no Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até mais.